Os bastidores do lugar secreto. Os bastidores do lugar secreto. Este é o tema da série de mensagens que nós estaremos desenvolvendo durante este mês de agosto. E toda série de mensagens, irmãos, nós teremos 4 mensagens neste mês, dentro deste tema. Toda série tem um propósito, um objetivo. E o objetivo desta série é nos apresentar alguns princípios bíblicos que nos ajudem a buscar uma vida de mais intimidade e comunhão com o Senhor Deus. Então eu não sei se você já refletiu sobre o significado desta expressão, da expressão que está no nosso tema, lugar secreto. Eu não sei se você já refletiu sobre o significado, sobre o sentido desta expressão. Esta expressão, lugar secreto, tem origem nos ensinamentos do Senhor Jesus, especialmente neste Evangelho segundo Mateus e neste versículo que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus. E para nós fixarmos bem, mais uma vez eu vou ler. O Senhor Jesus dizendo: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. O contexto desta declaração do Senhor Jesus é sobre oração. O Senhor Jesus está falando aqui sobre oração. E no contexto desta passagem, o Senhor Jesus nos ensina 3 coisas importantes. O Senhor Jesus nos ensina como orar, o Senhor Jesus nos ensina pelo que orar, mas há algo interessante. O Senhor Jesus nos ensina onde orar. Isso significa que o Senhor Jesus nos ensinou algo a respeito do lugar e do momento certo para nós buscarmos a Deus, para nós orarmos. Porém, antes de nós adentrarmos no tema desta série de mensagens, me permita lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que significa a oração? Pode fechar a porta, Léo. Você sabe o que significa a oração? Interessante que, desde cedo, na caminhada cristã, quem está começando nos primeiros passos, aprende algo simples a respeito de oração. Aprende que oração significa conversar com Deus. Oração significa falar com Deus. É geralmente isso que nós aprendemos. Mas será que oração se resume somente a isso? A falar com Deus? A conversar com Deus? Por isso que nesta noite eu desejo afirmar que oração não se resume somente a isso. Oração não é uma mera conversa com Deus. Oração não é simplesmente falar alguma coisa a Deus, é muito além disso. E eu quero lhe trazer nesta noite um significado mais profundo sobre oração. Porque eu diria que oração é um instrumento mais poderoso, é um instrumento mais sobrenatural e é o instrumento mais gracioso que existe. Essas 3 coisas: poderoso, sobrenatural e gracioso. Por quê? Por que poderoso? Poderoso porque a oração é uma fonte inesgotável de poder. Por quê? Porque a fonte do poder que há na prática da oração é o próprio Deus. O próprio Deus é que alimenta com poder esta prática sobrenatural. Por que sobrenatural? Sobrenatural, porque a oração é o meio pelo qual
Um ser humano criado, limitado e pecador, como nós somos, se conecta, é capaz de se conectar com Deus. E quem é Deus? Deus é aquele que é ilimitado em seu poder e glória. Deus é aquele que é o Criador de todas as coisas. Deus é aquele que é infinito em santidade e justiça. Por isso, veja que impressionante meio é este chamado oração de conexão entre nós e Deus. Por fim, oração é um instrumento gracioso de graça, de dádiva, de presente. Por quê? Porque a oração é um meio, é um instrumento que está ao alcance de todo aquele, sem exceção, todo aquele que deseja se relacionar de forma íntima, de forma profunda com Deus. Não importa quem você é, não importa como você esteja, não importa por qual situação você esteja passando, você pode se relacionar de forma profunda e íntima com Deus. Você pode. Você pode ser, através da prática da oração, você pode ser profundamente íntimo de Deus, amigo de Deus. Você pode adentrar a sala do trono, ao lugar da presença de Deus, quantas vezes você quiser por dia, e lá permanecer quanto tempo você quiser, através da oração. Por isso, irmãos, olha só que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa, impressionante é a oração. Porém, se oração é isso, e através da oração nós experimentamos tudo isso, aqui eu trago uma pergunta para a nossa reflexão: por que nós oramos tão pouco? Por que nós oramos tão pouco? Por que negligenciamos tanto a prática da oração? A verdade é que não há uma resposta exata, não há uma resposta exclusiva para esta pergunta. Porém, pelo menos uma coisa eu sei, que é capaz de sugar todo o nosso interesse, toda a nossa atração pela oração. Sabe o quê? Nossa autoconfiança. Autoconfiança. O que isso significa? Significa que quanto mais autoconfiantes formos, ou seja, quanto mais confiantes em nós mesmos nós formos, menos dependentes de Deus seremos. E quanto menos dependentes de Deus formos, menos importância daremos à prática da oração. É por isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes costuma dizer uma coisa, ele costuma dizer que oração é para fraco. Oração é para gente fraca. Oração não é para forte. Oração não são para pessoas autoconfiantes. São para pessoas fracas. Assim como o remédio é para enfermo. Você nunca tomará um remédio, por exemplo, ou procurará um médico, enquanto não sentir algum sintoma que lhe incomode ou lhe tire a segurança em sua saúde. Mas enquanto você achar que tudo, entre aspas, está bem, você não procurará auxílio nenhum. Você não procurará ajuda alguma. E assim acontece com a oração. Você nunca enxergará
a oração como instrumento mais poderoso, mais sobrenatural e mais gracioso que existe enquanto você for uma pessoa mais confiante em si mesma do que em Deus. Geralmente nós valorizamos a oração quando algo na vida foge do nosso controle. Quando acende aquela luz amarela de atenção, de cuidado, ou quando acende o sinal vermelho de perigo, de que algo fugiu do nosso controle, aí nós lembramos de orar a Deus. Porém, é justamente esse senso de autoconfiança que existe em nós, que faz com que pensemos que alguma coisa, por algum determinado momento, está debaixo do nosso controle, quando na verdade não existe, jamais existiu e jamais existirá algo que esteja debaixo do nosso controle. Todas as coisas, elas estão na verdade, sempre estiveram e sempre estarão debaixo do controle de Deus, do governo de Deus, da ação de Deus, da mão de Deus. E quando nós entendemos isso, a autoconfiança, ela dá lugar à confiança em Deus. E é justamente a compreensão do significado, do valor e da necessidade que nós temos da oração que nos leva ao entendimento do que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui nesta passagem que nós lemos. Nesta passagem, como eu falei no início, o Senhor Jesus está nos ensinando algo a respeito do lugar onde o Senhor Deus se relaciona com seus servos de forma mais íntima. Este lugar é chamado de lugar secreto. Por que lugar secreto? Porque não é qualquer lugar, mas é um lugar preparado e reservado para o encontro. É um lugar particular, é um lugar onde acontece um encontro transbordante de atenção mútua. É um lugar onde o amor transborda, um lugar onde a misericórdia transborda, a graça transborda. Mas talvez você esteja a esta altura se perguntando: onde fica este lugar? Que eu quero ir até lá. Ou também você esteja se perguntando: mas a Bíblia não ensina que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo? E ao mesmo tempo Deus sabe o que se passa no coração de todas as pessoas ao mesmo tempo? Então como é que existe um lugar onde Deus está mais presente do que em outro lugar? Meus amados irmãos, o Senhor Jesus não está nos ensinando aqui que o Senhor Deus está mais presente em um lugar do que em outro lugar. Inclusive, o lugar secreto, que o Senhor Jesus chama de secreto aqui na passagem, é nada mais, nada menos do que um quarto. Você pode observar que o Senhor Jesus, Ele diz que aquele que vai se encontrar com Deus em secreto, faz isso onde? Num quarto. Um quarto é um ambiente que toda casa, por mais simples que seja, por mais modesta que seja,
por mais humilde que seja, tem. Por isso, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? O Senhor Jesus está nos ensinando aqui que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador e sustentador do universo, Ele quer ter, na verdade, um encontro reservado, um encontro particular, um encontro exclusivo conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, veja bem, pense bem sobre isso. Todos os dias o Supremo, o bendito, o excelso e grandioso Deus quer se encontrar com você, de forma exclusiva, de forma particular. Sabe o que isso significa? Significa que você é único para Ele. Você é único para o Senhor Deus. Único no sentido de que você não é só mais um filho, não é só mais uma filha de Deus. Único no sentido de que a tua existência, você está aqui, você existe, você nasceu, você veio ao mundo, porque a sua existência é resultado do desejo eterno de Deus. Você já parou para pensar que antes de todas as coisas existirem, antes do próprio tempo, antes do próprio espaço, antes de todas as coisas existirem, você já parou para pensar que Deus desejou a tua existência? Ou o que você acha que a Bíblia nos diz quando afirma que nós somos amados por Deus antes da fundação do mundo? Portanto, se a tua existência, esqueça até mesmo a existência da humanidade, que Deus criou toda a humanidade, mas cada um, Ele desejou que existisse, que viesse ao mundo de forma exclusiva, de forma particular. Portanto, se a tua existência é resultado da vontade eterna de Deus, é resultado do propósito eterno de Deus, que entre trilhões de possibilidades escolheu exatamente você para existir, para vir ao mundo, e escolheu você para ser alvo do seu amor eterno, me responda: o que você acha que acontece quando você entra no seu quarto, ou quando você vai para um lugar reservado, fecha a porta e se coloca diante de joelhos do Pai, dizendo: Pai, eu quero conversar contigo? O que você acha que acontece? Você acha que Deus de repente olha e diz assim: não, agora não, eu estou muito ocupado, eu tenho muitas coisas para resolver, para controlar, para governar, e eu estou muito ocupado para ouvir agora o que você tem a me dizer, como também para falar com você. Muitas pessoas acham que quando oram a Deus, acham que Deus olhará como sendo somente mais uma de bilhares e milhares de orações que são feitas. Ou até mesmo, será que você acha que Deus, quando você se coloca de joelhos diante dEle, buscando a sua presença, será que você pensa que Deus olha para você e diz assim: não, você é muito pecador para se dirigir a mim, você está vivendo uma vida que não está me agradando, então eu não quero conversar com você? Na verdade, irmãos, sendo Ele
o Pai daquele que é o amado e Salvador das nossas vidas. Sendo Ele o Deus da graça, do amor, o Pai das misericórdias, quando nós o procuramos em secreto, sabe qual é a reação dele? Sabe qual é a reação de Deus quando você se prostra diante dele? Quando você diz: Senhor Deus, eu quero conversar contigo, eu quero te buscar, eu quero comunhão contigo, sabe qual é a reação dele? A reação dele é semelhante à reação daquele pai que ouve do seu filho, da sua filha, o seguinte pedido: Pai, eu quero a tua companhia. Então, quando nós nos chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu quero conversar contigo, eu quero comunhão contigo, é como se a cada momento que nós começássemos a falar, a rasgar o nosso peito diante dele, é como se a cada momento que nós clamássemos, pedíssemos a presença dele, é como se ele, Deus, porque ele é um ser pessoal, ele é um ser que se relaciona, é como se Deus, ele fosse abrindo aquele sorriso de prazer, aquele sorriso de deleite, e quanto mais ele se deleita e se agrada com as nossas palavras, com o nosso louvor a ele, sabe o que ele faz? Mais ele reage nos envolvendo com a sua presença, mais ele reage derramando o seu Espírito Santo sobre nós, mais ele reage nos fortalecendo, nos santificando, nos consagrando, nos motivando. Então, duas coisas que você precisa entender. Você precisa entender o valor da oração, o valor de você buscar a Deus em secreto, mas também você precisa entender que é justamente por isso, pelo valor da oração, pelo que Deus pode fazer na tua vida através da oração, que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele fará de tudo, buscará se utilizar de todas as coisas e situações para que você desista. É por isso que muitas pessoas acham que só acontece com elas. Eu tento orar, mas quando eu fecho os olhos e começo a falar com Deus, começa a vir sono, começa a vir preocupação, começa a vir os problemas na cabeça, começa a chegar mensagem no WhatsApp, a tocar o telefone, a tocar a campainha, chega aquela pessoa que faz 10 anos que não aparece, chega justamente lá em casa naquele momento, e eu deixo para depois. Saiba que se você tem dificuldade de orar, saiba que se você tem dificuldade de buscar a Deus em secreto, saiba que isso não acontece só com você. Isso acontece com todas as pessoas que buscam a Deus. Porque Satanás, ele sabe as bênçãos que Deus pode derramar na tua vida através da oração. Ele sabe. Irmãos, como eu gostaria que nós soubéssemos o valor que a oração tem, como o próprio diabo sabe. O diabo sabe o valor que a oração tem. É por isso que ele fará de todas as coisas para nos afastar da oração. Ele sabe que as bênçãos que Deus te der em secreto, essas bênçãos que o Senhor Jesus falou,
elas não ficarão em secreto, mas elas se manifestarão publicamente, ou seja, o teu casamento será abençoado em secreto, mas a prosperidade do teu casamento será pública. A tua família será abençoada em secreto, mas a prosperidade da tua família será pública. Os teus projetos, aquilo que você apresentar em secreto diante de Deus, serão abençoados em secretos, mas você verá os seus projetos sendo abençoados publicamente. Na verdade, você verá todas as áreas da tua vida sendo abençoadas e prosperando publicamente. Por isso eu lhe pergunto, amanhã começa mais uma semana. Talvez você, a partir de hoje, a partir de ontem, já começou a planejar o seu dia, a sua segunda-feira. Trabalho, supermercado, estudos, pagar boleto, academia. Porém, de todos os compromissos que você planeja para amanhã, não esqueça de uma coisa. Não esqueça que o Senhor Deus está te esperando no lugar secreto. O Senhor Deus está te esperando para um encontro único e exclusivo com Ele. E a minha pergunta para você é: você deixará o Senhor Deus amanhã te esperando? Você dirá não ao convite de Deus? Vamos orar? Pedimos, ó Deus, grandioso Pai, a Tua graça. A Tua graça que nos convida a Te buscarmos, ó Deus. A Te buscarmos em secreto. A Te buscarmos, e o Senhor deseja ter conosco todos os dias um encontro íntimo, um encontro exclusivo. Ó Senhor Deus, nos leva todos os dias a este lugar de encontro contigo, ó Deus. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém.